É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Depois de uma maratona de debates, que ou são demasiado curtos ou estão concentrados nos efeitos que o confronto tem no grande público, o Perguntar Não Ofende propõe duas conversas com mais tempo sobre os programas dos dois principais partidos. PS e a coligação liderada pelo PSD podem ter de se entender com outros, que seguramente darão os seus contributos ou obrigarão a cedências. Mas, ao que tudo indica, é um destes dois programas que corresponderá à coluna vertebral do novo governo. Isto, se o cumprirem, claro. Mas isso é outra conversa. Para esta conversa convidei os responsáveis pelos programas do PS e da AD, António Leitão Amaro, nesta entrevista, e Alexandre Leitão, na outra. À semelhança do que fiz na disputa interna do Partido Socialista, as duas vão para o ar em simultâneo para facilitar a comparação. As duas entrevistas foram gravadas antes do debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Porque as entrevistas programáticas não são uma prova oral para testar a capacidade de memória dos entrevistados, as áreas de que trataremos foram combinadas previamente. Cada partido escolheu 4, porque para além da proposta interessa discutirmos as áreas a que dão prioridade. Eu escolhi outras 3 que considero serem fundamentais para além das que foram escolhidas. Assim, falaremos nesta entrevista de habitação, fiscalidade e previsões macroeconómicas, saúde, educação, corrupção e justiça e segurança social. Com uma dúvida inicial. Como é que um choque fiscal que o PSD já propôs várias vezes, mas nunca aplicou, pode gerar o milagre económico e as receitas em que se baseia todo o programa? Para a próxima hora e meia de conversa, tenho comigo António Leitão Amaro, que participou na redação final do programa eleitoral da Aliança Democrática, coligação que junta PSD, CDS e PPM. Foi líder da JSD e deputado do PSD entre 2009 e 2019, lugar que voltará a ocupar como cabeça de lista da AD por Viseu. É advogado, gestor e professor na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, na Universidade Católica, tem uma pós-graduação em Economia. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Muito obrigado, António, por ter aceitado este meu convite. De acordo com as contas da AD, o corte fiscal e o aumento da despesa proposto no programa representam um custo orçamental de 7.240 milhões de euros por ano no fim do mandato. Esse valor não contabiliza o aumento da despesa no salário mínimo proposto, que tem evidentemente efeitos também na função pública, a reposição de outras carreiras para além dos professores, ou o aumento da polícia, médicos ou profissionais de saúde, a quem o PSD já abriu ao menos, mais ou menos, a porta para entendimentos. Quer dizer que as contas públicas e as bases da economia estão mais saudáveis do que era dito pelo PSD para isto ser possível? Em primeiro lugar, muito obrigado, Daniel. É um gosto estar aqui e podermos fazer este exercício muito saudável em democracia, que é discutir em profundidade, na verdade, as duas grandes alternativas de governo. Nesta altura os portugueses sabem escolher... nestas eleições votam-se seguramente em deputados, votam-se em várias plataformas partidárias, mas escolhe-se muito o governo e o primeiro-ministro, e está claramente em causa escolher Pedro Nuno Santos pelo Partido Socialista ou Luís Montenegro como a alternativa, e com isso a AD. Bem, este exercício é um exercício que combina o ponto partida onde estamos, aliás, mesmo sem os dados de execução orçamental no final de 2023, e, portanto, ainda com os dados que tínhamos antes, e depois o impacto do conjunto de reformas, e não apenas as fiscais, mas também, que nós propomos ao país e com o objetivo de aumentar o crescimento potencial. O que é que isso diz sobre a situação, para não fugir a nenhuma pergunta, sobre a situação das contas públicas em Portugal?
diz que estamos, obviamente, muito melhor do que estávamos em 2011 e felizmente a trajetória de consolidação orçamental, de redução da dívida pública e de redução do déficit se manteve. E isso é a trajetória, a tendência. E, portanto, na realidade, a nossa dívida pública até era maior quando acabou a Troika, o que é normal, porque nos tinha sido emprestado dinheiro, não é essa a questão, mas não tinha havido propriamente uma trajetória de redução da dívida pública. Houve de consolidação, houve de início de redução, depois há um aumento e uma nova redução. E no caso da redução do déficit, houve uma continuação, até menos expressiva, porque a grande redução foi do final de 2011 para 2014, e depois a partir daí viemos gradualmente a descer, e isso é um bom adquirido para o país. Nós estarmos hoje com uma situação em que há um consenso generalizado nos partidos políticos de que é bom ter as contas em ordem. Depois temos uma divergência grande sobre os caminhos para lá chegar, e se este caminho foi saudável, e eu acho que não foi saudável. Há escolhas de corte do investimento público que são penalizadoras e de um agravamento da carga fiscal que também não é o caminho mais adequado. Mas há uma outra parte... Eu não vou fazer o debate sobre o que é a carga fiscal, sobre o que é... Claro, mas quer a carga, quer o esforço. A outra parte que eu digo que é importante destacar de ponto de partida é que, ao contrário, se quisermos, dessa análise sobre o desempenho orçamental, o desempenho económico é mais frágil, sobretudo no ponto da produtividade. E, portanto, a ambição... Tivemos um crescimento económico acima da média europeia durante os últimos anos, coisa que não acontecia há muito tempo, não é? Vamos distinguir a média europeia do conjunto dos países com os quais nos comparamos. E é verdade que a média europeia hoje é uma média mais fraca, porque os 4 ou 5 países, sobretudo os 3 ou 4 países mais ricos da Europa... Nos comparamos? Isso, por acaso, é um debate que eu não tinha aqui. Porquê é que nos comparamos a países que estão ao lado da Alemanha e na área que está a crescer em toda a Europa, que é o leste europeu? Não. É muito difícil o país no extremo ocidental comparar-se com uma realidade económica muito diferente. E com a Grécia... Nós dependemos muito de Espanha, a nossa economia tem um contexto, não é? Tem um contexto de relações e depois tem um contexto de ponto de partida e de nível de riqueza. Nós, quando estamos mais pobres... percebemos que aquilo que em termos de ritmo nós precisamos, os desafios são diferentes, mas aquilo que nós precisamos de ritmo é um ritmo mais rápido para chegar aos da frente. Isto eu uso às vezes uma metáfora mais do ciclismo, nós podermos estar a recuperar um bocadinho face aos 2, 3 que estão na frente do pelotão, mas depois perdermos face a quem está no caminho intermédio, põe-nos ainda cá atrás. Pronto. E portanto, mas não é apenas o número e o resultado global do crescimento, mas também o seu elemento mais definidor no longo prazo. Deixa-me falar do que tem a ver com o crescimento, ou seja, com as vossas projeções macroeconómicas. Propõem custear as medidas do programa com um crescimento económico de 3,5% ao ano. Os primeiros 15 anos deste século, crescemos 0,2% ao ano e nos governos de António Costa 2% ao ano. O PSD, não só pretende quase duplicar os melhores anos da nossa economia, desde que entramos no euro, como quer fazer quando as maiores economias europeias, aquelas de que falávamos, para onde as nossas empresas exportam, estão pouco acima da recessão. Não é um pouco irrealista uma previsão destas, que aliás não tem grande paralelo, só por causa da descida, de que a gente já vai falar, não precisa de se adiantar muito, aí é a pergunta seguinte, só por causa da descida do IRC? Não é só, de longe ser só por causa disso, mas eu não quero desviar, porque essa pergunta vamos tratá-la a seguir. Não por duas razões, por dois paralelos. Foi escolhida com inteligência o período de comparação, que é um período fraco da economia portuguesa, mas nós temos períodos outros de comparação de história democrática. Fora do euro não interessa nenhuma comparação. Nós estamos no euro. Não. Como sabe, o euro teve um impacto brutal no crescimento português, não só no português, no italiano, no grego. Mas o ponto é esse, Daniel. Foram os países... No euro. Mas não é para raça. Não foi porque são mandariões. O euro teve impactos fortes em alguns países periféricos do Ocidente. Em alguns países do sul da Europa, porque
no momento em que fizeram a sua fase de adesão, fizeram ou deixaram rigidificar a sua economia e fizeram uma aposta na prática num modelo assente nos setores não transacionáveis. E portanto, aqui o euro promovia. E portanto, que o conjunto de políticas e alguns aspectos por termos o euro, temos taxas de juros mais baixas, o crédito mais baixo, e exportar mais fácil, é mais difícil, e portanto tudo convidava a isso. Não é? Se tivesse havido uma continuação da transformação estrutural do lado da oferta, da produção, não teria que sido. E portanto, o que é que nós dizemos? Portugal já o conseguiu num período em que também estava já para caminhar para alguma estabilização de condições, não apenas de condições de financiamento externo à economia portuguesa no período da governação de Cavaco Silva. Havia aí um elemento de estabilização, havia um elemento de caminho para o euro. Repare, nós usamos sempre como referencial da estagnação a partir de 2000, mas nós adotámos políticas se quisermos, de rigidificação da nossa política monetária na década anterior. E foi quando começou quando o nosso crescimento começou a abrandar. Continuámos a crescer, mas começámos a perder gás. Eu entusiasmo no debate sobre o euro, peço desculpa. Claro, é um debate que eu gosto. E que ainda por cima o PS e o PSD, portanto, não é um debate que vale muito a pena aqui, porque o PS e o PSD estão completamente de acordo nesse tema. Sim. Eu é que estou em desacordo com os dois. O outro ponto, Daniel, há países de características diferentes, mas várias, mas na Europa que aproveitaram o euro melhor do que nós. Nem todos os países do leste da Europa crescem melhor que nós têm euro, verdade. Mas alguns têm, sobretudo aqueles e crescem melhor. Quer dizer, eu nem quero trazer aqui o que muito se faz essa discussão. Não quero trazer sequer, não vou trazer a Roménia, também não vou trazer o caso irlandês, porque tem outras características, mas atenção, mesmo descontando o tal fenómeno das receitas, quer do PIB, quer das receitas fiscais que vêm por força das opções tributárias permitiram a Irlanda ter crescimento durante o Covid, que é uma coisa que mais ninguém teve, mas que não é verdadeiro. Não é? De acordo, mas o fenómeno irlandês ultrapassa muito isto, porque há outras medições que descontam esse efeito e essa variabilidade e continua a ser um crescimento muito robusto. Pronto. E portanto, o ponto aqui é: nós já crescemos melhor, outras condições, em termos de política monetária, verdade, mas também com a política monetária podíamos ter feito outro conjunto de reformas que não fizemos. E essa, aliás, foi uma mensagem que nos é dirigida nos últimos 20 anos, que sentámonos, se quiser, à sombra da política monetária favorável e de uma descida de taxas de juro muito significativa e ficámos a dormir. Isso é o diagnóstico. Agora a minha pergunta: 13,5% de crescimento ao ano, tendo em conta não é acreditarem. O problema é que baseiam o vosso programa num milagre económico. Não. E isso é um pouco. Não. Ou seja, vocês que não são cautelosos, pelo menos. Não, pelo contrário. Pelo contrário, eu explico porquê. Quando se diz o cauteloso, presumo que seja sobre o custo das medidas orçamentais, os tais 5 mil milhões de euros do lado da receita, de que abdicamos, e 2.200 do lado de despesa discricionária. O Daniel disse, há aqui elementos que não estão contados porque não são despesa discricionária. Sim, é verdade. Mas pronto, e portanto, se quisermos, esse custo do pacote de medidas do PSD é metade do aumento de receita fiscal que está ligada a estas contas de crescimento económico. Simplificando, super simplificando, mas acho que não podemos numa conversa destas fazer mais do que isso. Se isto fosse metade, se o crescimento por isso das receitas fosse metade, continuávamos a estar cobertos. É verdade que há coisas muito mais complexas do que isso. Ou seja, esta é a conta orçamental, que é aquela que podia ficar atemorizada com o argumento do otimismo, tem folga. Tem uma larga folga, posso lhe dizer. Em segundo lugar, nós acreditamos que, com várias medidas bem para além das medidas fiscais, subir o crescimento para níveis que países europeus ao longo dos últimos anos tiveram, que Portugal já teve no passado. Num contexto económico que não é bom. É que está a falar de um contexto económico em que os principais países para onde nós exportamos
estão próximos da recessão. Neste horizonte de 1 ano e meio, que é o que nós sabemos, e esse horizonte de 1 ano e meio é onde as nossas contas são muito prudentes. São muito mais prudentes. Quando nós falamos em 3,4, não estamos a falar de 3,4 no próximo ano. Estamos a falar de 3,4 em 2028. Neste ano assumimos o 1,6, no próximo ano 2,5 e vamos crescendo gradualmente. Deixa-me só falar do passar para o IRC, que continua ligado a isto. A medida-chave, não é a única, mas a medida-chave para o crescimento económico é a descida geral do IRC, que levará a um maior crescimento do investimento. Nos debates costumam falar da taxa estatutária, mas a nossa taxa efetiva de IRC não difere muito da média europeia. E não encontro evidência empírica, já falou da Irlanda, não vamos ficar aqui muito tempo a discutir a Irlanda, porque eu acho que a Irlanda é bastante... Aliás, como se vê as bolhas e os crescimentos e quedas da Irlanda vai servindo, mas aliás, acho que vi um texto a dizer que a Irlanda vai servindo de argumento para a esquerda ou para a direita conforme a fase em que está. Mas dizia eu que não encontro evidência empírica de que essa descida resulte num crescimento anunciado. Isto não é uma espécie de fé. Já uma vez utilizei a Liz Truss como exemplo, é evidentemente um exemplo caricatural, porque foi muito mais longe do que as vossas propostas, e não responde sequer às principais críticas dos empresários, por menos que eu conheço, que não costumam falar do IRC como a sua principal questão, costumam falar das qualificações, das infraestruturas, da instabilidade fiscal. Ou seja, não estão aqui à procura... de uma espécie de bala de prata que passe bem numa campanha, até porque as empresas até 2 milhões de faturação pagam taxas efetivas mais altas do que entre as que estão entre 2 milhões e 50 milhões. Ou seja, não estão aqui à procura de uma bala de prata que depois, na economia real, não é por acaso que os empresários não têm o IRC como a sua principal questão. Pelo menos nas coisas que eu tenho ouvido. Daniel, seguramente. Fala sobretudo do resto dos custos de contexto, que são brutais em Portugal, com mesmo. A qualificação e as infraestruturas. E, portanto, nós vamos estar a conversar o resto do programa sobre... O resto. Sobre o programa da AD ou sobre o spin que o Partido Socialista fez do programa da AD. Não, mas fala. Isso é então, eu li o programa da AD. Então, não, de todo, nós não pomos nem como a primeira prioridade fiscal, nem em momento nenhum dizemos que isto está tudo, é tudo um gigante assente. Então vou-lhe dizer uma coisa. Eu estou a assentar no spin de Luís Montenegro nos debates, que é do IRC, que tem falado com bastante insistência. Não, bem pelo contrário. Eu tenho ouvido e ele tem dito. Há uma coisa que é evidente. Isto é empiricamente medido e há dezenas de estudos sobre isso. De todos os desagravamentos fiscais, aquele que induz um impacto mais rápido, atenção, ao adjetivo que eu estou a usar, rapidez e efeito direto, mais direto no crescimento, portanto, rapidez direto, é o IRC, verdade. Agora, é por causa disso que até no plano fiscal é onde nós pomos mais fichas? Não. Nós pomos o dobro das fichas na redução do IRS sobre a redução do IRC. Vamos a seguir a isso. E agora, virando a página, ou continuando nas medidas para a economia. Se alguém me perguntar qual é a mais importante mudança e reforma que temos a fazer para o crescimento sustentado mais alto de Portugal e o crescimento da produtividade, é nas qualificações. Em 2 domínios, mas nós devemos ter um capítulo hoje sobre a educação, e vamos lá, sobre a educação até ao ensino superior, mas a começar mais cedo, e depois sobre a formação profissional ao longo da vida. Então deixa-me fazer aqui uma pergunta sobre o IRS. O governo do PS comprometeu-se com Bruxelas a cortar 2 mil milhões de euros de IRS até 2027, coisa que já começou em parte. O PSD, que tem prometido sempre choques fiscais, defende um corte de 200 milhões até 2026, mas inclui nesse valor a isenção de IRS num 15º mês, que falaremos mais à frente, como propõe a CIP. Tirando o IRS mais jovem, que aí de facto há uma grande diferença, o alívio fiscal que estão a apresentar não é igual aos compromissos que o Partido Socialista já tomou. Não, 3 mil milhões. Pois, aliás, porque a IEL já vos acusou. Não, eu acho que houve aí só uma pequena... Mas acho que foi na formulação da pergunta. 3 mil milhões é a redução de IRS que o PSD propõe. E é basicamente dividida em três pernas, ou três... Sim, é um banco com 3 pernas mais ou menos iguais em proporção
de esforço. IRS jovem, o tal 15º mês, isto é, isenção fiscal dos prémios de desempenho e uma redução de taxas, sobretudo concentrada na classe média. É verdade que depois do PSD ter proposto... Vocês vão até o 8º escalão, não vão? Vamos assim. É uma classe média bastante esticada. Não. Eu agradeço, devo dizer. Não, é uma ideia diferente. A ideia é, nós reduzimos o IRS para todos os escalões, exceto o último, e concentramos a maioria do esforço entre o 3º e o 6º escalão, em termos de redução de taxas, sendo que a redução que nós propusemos já o ano passado, no verão, e que, curiosamente, levou o Governo a mudar completamente. O Governo tinha previsto para o ano 2024 uma redução de IRS, creio que na ordem dos 400, 600 milhões de euros, provavelmente anulada pela uma não atualização dos escalões na altura. A reboque da proposta de redução de IRS que nós apresentámos, o famoso discurso do Pontal de Luís Montenegro, em que propusemos um conjunto de reduções de taxas que davam uma diminuição de IRS de 1.200 milhões de euros, o Governo absorveu uma parte. Mudou a sua política, porque em vez de ser até ao 2º escalão, passou até ao 5º. Em vez de não atualizar escalões, passou a atualizar escalões e, portanto, nós temos aqui um conjunto de 3 medidas dirigidas a estas 3 ideias. Nós precisamos de reduzir o IRS em geral para a classe média e focar o esforço na redução das taxas marginais. Em segundo lugar, um esforço extraordinário de longo prazo até aos 35 anos nos jovens e, portanto, que têm uma redução em 2/3 da sua fatura. E há aí uma conversa que anda por aí de que várias vezes, que acho que aí foi o Bloco de Esquerda que inventou esse PIN, que não há jovens abrangidos, invocando que a taxa média efetiva anda ali à volta dos 12, 15%, esquecendo que há vários jovens que estão no 1º, 2º e 3º escalão, e 4º e 5º, que têm taxas efetivas que até podem ser mais baixas, mas que, ao terem uma redução também que nós propomos de 2/3 da sua taxa marginal, também vão cair bem para baixo. Eu tenho ideia que a maior parte dos jovens nem sequer paga IRS no seu primeiro, pelo menos até bastante tarde na vossa... Há umas centenas de milhares que pagam. Umas centenas de milhares que pagam, que são beneficiados. Com certeza que há jovens que pagam, não é? Mas o que estou a dizer é exatamente isto. Não há dados públicos desagregados por idades ou escalão, mas as contas que fizemos, eu creio que são 1.4, 1.5 milhões de jovens que são contribuintes e sujeitos que declaram o IRS, e há uma que declaram. E depois há uma parte muito significativa, uma parte importante que paga e que tem um efeito de benefício. E, portanto, IRS jovem, redução para a classe média das taxas, para todos, mas em particular focado na classe média, e que fez escola, porque o Governo, como sabe, para 2024 copiou em um bocadinho mais pequenino a sua medida, esta nossa medida, e em terceiro lugar a isenção dos prémios de desempenho. Eu, ao contrário do que vocês costumam discutir o PS com o PSD, eu não acho que o PS e o PSD tenham políticas fiscais assim tão diferentes no que toca ao IRS, incluindo algumas coisas que eu considero equívocos, quer num, quer noutro. Mas a AD defende a isenção de IRS, já falou disso, aliás, e da TSU nos prémios de desempenho. Para quem não sabe o que é TSU, é o desconto para a Segurança Social que as empresas fazem, até ao valor de um ordenado. Pergunto-lhe o que disse na altura que a CIP, pergunto-lhe o que eu escrevi na altura, aliás, citando-me a mim próprio, que é uma coisa que nunca fica muito bem, que disse quando a CIP apresentou esta proposta. A consequência previsível desta medida é que os empregadores vão passar os normais aumentos salariais para esse prémio de desempenho. Vão transferir os aumentos que fariam normalmente, não estou a falar dos aumentos negociados com os sindicatos, estou a falar daqueles aumentos que todos nós conhecemos nas empresas, para os prémios de desempenho mais baratos para eles, e que a única consequência final no que o trabalhador recebe no fim do ano para o empregado é ficar com uma pensão mais baixa quando se reformar. Não é uma medida desequilibrada. Eu não sei se as pessoas acompanhou seguramente o meu raciocínio, mas só para as pessoas todas perceberem o que eu estou a dizer. O que seria um aumento feito para o trabalhador é o igual: eu recebo um aumento no 15º mês ou recebo um aumento nos salários normais, mas no fim não vai ser igual, porque ele apenas vai ter, sai mais barato à empresa e ele vai ter uma reforma mais baixa. Não acabará por ser esta a consequência
desta vossa proposta, que nasce de uma proposta da CIP, não é exatamente igual à da CIP, mas nasce de uma proposta da CIP. Por acaso nasce de uma proposta do PSD? Não, mas também no verão, mas é porque há uma quase coincidência temporal. Nós apresentámos em 15 de agosto, 14 de agosto, esta proposta e a CIP, um mês e tal depois, num conjunto de outras, faz a formulação, que é uma coisa diferente, que é a criação de um 15º mês, portanto mais um mês de salário, com as isenções. Porquê que não? Pelo desenho e pelo objetivo que temos. Vou começar só para formular o objetivo e depois vamos ao desenho. Nós queremos com isto dizer o seguinte: Portugal tem um problema grave de produtividade. Essa produtividade resolve-se com muitas medidas estruturais, mas com um esforço coletivo dentro da empresa, entre empresa e seus trabalhadores, conjunto, para conseguir elevar o valor acrescentado, a capacidade de venda da produção das empresas. E já agora, para o Estado também, e este é um mecanismo que nós achamos que deve ser alargado no Estado, não apenas aos grupos muito limitados de funcionários públicos que hoje têm prémios de desempenho. Precisamos de melhorar as regras de avaliação de desempenho. Querem aumentar a parcela do salário variável, é isso? Não, nós queremos criar, onde não existe hoje, ou onde são muito incipientes hoje, os mecanismos de compensação financeira por melhor desempenho. Dentro também da função pública. Portanto, isto é uma medida que, ao contrário do que alguns dizem, aliás, eu creio que num dos últimos debates, Luís Montenegro disse isto, que nós estamos abertos e a pensar, e pensámos esta medida para abrir à função pública também. E a ideia aqui é dizer assim, se o empresário e trabalhador em conjunto conseguem fazer essa elevação de produtividade e os trabalhadores muito justamente partilham desse benefício, desse ganho, é desadequado, desincentivador que para muitos dos trabalhadores mais de metade seja consumido com encargos com o Estado. E sobre esta pergunta que eu fiz? E portanto, deixe-me só... Pronto, então, este é o objetivo e é por causa disso que nós desenhámos isto assim, indexado, ao contrário da CIP. A CIP não o desenha indexado ou como um mecanismo de prémios de desempenho, é um salário. É o 15º mês e pronto. Exatamente para fazer, na lógica da CIP, fazer um bolo de aumento salarial. O nosso conceito implica depois, eu disse isto quando nós apresentámos a medida em agosto, e volto a dizer isto aqui, esta medida tem que ser acompanhada de um desenho regulatório que procure prevenir o desvio de aumentos salariais para os prémios de desempenho. O Daniel diz... o Daniel só está a sorrir. Não, sim, estou eu a antecipar. Não é sequer a antecipar. Nós temos a experiência dos recibos verdes e do que foi. Portanto, temos uma experiência nessa matéria. Conceptualmente, é possível fazer isso? É possível fazermos esse desenho. Há riscos de abuso desses mecanismos? Há. Tem que haver um equilíbrio na carga regulatória e burocrática e na simplificação e na fiscalização para isto não se transformar num custo brutal, por outro lado, de controle regulatório para evitar esse desvio. Tem que haver um equilíbrio, porque senão deixa de valer a pena nós, de repente, criarmos um Estado e um mecanismo todo burocrático muito pesado para prevenir esse desvio, deixava de fazer sentido como incentivo à produtividade. E, portanto, Daniel, aquilo que eu posso dizer aqui e através de si aos portugueses sobre isto é: esta medida é concebida para os prémios de desempenho e está na sua essência pensada com o apelo e com a previsão de ser concebida para procurar ter aquilo que nós consideraríamos um abuso da medida, que era ser um repositório de aumentos salariais normais. Ainda estamos no princípio do mandato da nossa entrevista e já começámos na derrapagem orçamental, na derrapagem do tempo, por culpa minha, peço desculpa. O salário mínimo nacional cresceu 60% nos últimos 8 anos. O PSD foi contra o aumento ou achou excessivo? O vosso coordenador de política económica. Portanto, não foi outro PSD, foi este.
falando do aumento do desemprego, quando o resultado foram mais 630 postos de trabalho. Agora defendem um salário mínimo nos 1.000 euros no fim do mandato. É um reconhecimento de que estavam errados nas vossas posições sobre o aumento do salário mínimo? Isto eu posso... É esta que disseram ou que era errado ou que era excessivo. Está largamente documentado em entrevistas e intervenções. De Miranda Sarmento. O líder do PSD, Luís Montenegro, falou sobre isso especificamente no Congresso, no discurso, creio que foi de encerramento do Congresso do PSD em novembro, e disse que o que quer que tenham sido avaliações de dirigentes do partido e de posições e discursos... Foram posições do partido. O que quer que tenham sido de posições do partido ao longo do tempo e durante esta trajetória, e eu não me lembro de cabeça a declaração de Luís Montenegro, mas basicamente o PSD e ele assume que foi uma boa decisão aumentar o salário mínimo nacional. Portanto, estava errado. Repare, há resposta para isso. Eu ainda na semana passada estive na Faculdade de Economia do Porto num debate com um antigo governante do Partido Socialista que reconheceu que, antigo ministro da Economia, Pedro Cisa Vieira, que reconheceu que os aumentos dos salários mínimos destruíram emprego em algumas empresas. Sem dúvida. Certo. Pronto. E, portanto, esse efeito indicado, não sei se foi por Joaquim Miranda Sarmento ou outro, esse efeito... É que há um debate com o aumento do salário mínimo, é que este tipo de mudanças destrói um determinado tipo de emprego e cria outro tipo de emprego. Melhor, geralmente, mais qualificado. Não? E subjacente a isso, depois há o outro debate dos salários de eficiência e etc. E, portanto, ou seja, há uma parte, se quiser, da previsão de que um aumento do salário mínimo acima do aumento de produtividade histórica induz a destruição de emprego, aconteceu. É verdade, Daniel, que por algum conjunto de fatores, e sobretudo isto ter acontecido num período de grande crescimento económico mundial, houve capacidade de absorção de algum desse emprego e de outro emprego novo. Verdade. E por isso, nós dizermos, à entrada deste ciclo eleitoral, que não apenas para a frente, mas para trás, nós dizemos este é um caminho que fez sentido e que faz sentido. Vamos passar para a saúde. O plano de emergência para a saúde que defendem passa, pelo que vejo, mais pelo reforço da interligação com os privados do que pela transformação do Serviço Nacional de Saúde. É o recurso a privados e ao setor social para colmatar falhas de entrada nos cuidados primários, vale para consultas do privado, reforço das mesmas medidas nas cirurgias. O PSD desistiu da ideia de reforçar o SNS, preferindo contratar diretamente no privado, ou são apenas medidas que encaram como temporárias? Em primeiro lugar, afirmado ainda no debate, creio que com a Iniciativa Liberal, sim. por Luís Montenegro. Mas foi uma declaração genérica. Não, mas eu concretizo. A prioridade principal é, obviamente, dar saúde aos portugueses, independentemente da fonte, mas depois, em termos de medidas, a centralidade do programa é salvar o SNS. Agora vou simplificar. Nós acreditamos na centralidade do Serviço Nacional de Saúde e é preciso robustecê-lo, é preciso salvá-lo. E é preciso salvá-lo transitoriamente, fazendo uma mobilização de todos os recursos muito acelerada e muito forte para nós resolvermos o problema de dependência, até para que o próprio Serviço Nacional de Saúde ganhe fôlego para responder melhor, mas... Sabe-se que transferem recursos para o privado, o privado vai ter mais recursos para ir buscar médicos ao público. Daniel, nós vale a pena estarmos sempre com um olho nas palavras e na retórica e um olho na realidade. E o olho da realidade é que ao longo destes 8 anos de governo, de várias versões de governos do Partido Socialista, mais geringonça ou menos geringonça, é que houve um aumento do gasto de saúde pelo Estado com privados sem precedentes. Desde, e estamos a falar dentro dos hospitais, transferindo médicos e profissionais que são do sistema e continuam a trabalhar lá dentro, mas agora são como tarefeiros e etc. Tudo verdade, e no entanto não resolveu. Porque o problema não é esse dentro do Serviço Nacional de Saúde. O problema é um problema de organização e de incentivos. Logo, esse domínio
que ocupa muitas das nossas propostas dentro do nosso programa. Como é que se salva o Serviço Nacional de Saúde por dentro? Autonomia, contratualização, utilização de meios digitais e tecnológicos, nova capacidade de atuar em rede local, mas também com outros parceiros complementares. Tencionam pegar em parte nesta reforma que está a ser feita com a expressão que nós utilizamos. O diretor-geral, não é diretor-geral, peço desculpa. Usam tanta expressão CEO que eu detesto que agora não me lembro da verdadeira. Tencionam aproveitar isso? Ou vão desfazer o que começou a ser feito? E ainda não sabemos se resulta ou não resulta. Pois, é isso. Tal como o tema da criação das ULS, não é? Em que já existiam, creio que uma meia dúzia delas em Portugal, Matosinhos, Guarda, Litoral Alentejano, com resultados dispares, e deu-se o salto em frente para uma realidade, ainda sem sequer haver uma avaliação das ULS que tínhamos. Mas não vamos rasgar, isso foi dito, não é para rasgar o que estas medidas em curso, é para as rever e ajustar na medida da revisão. Mas deixe-me voltar à relação com os privados. Quase 80% dos vales de cirurgia privados são recusados pelos utentes, que preferem esperar para ser operados pelo SNS, o que aliás não é difícil de perceber. Querem ser muitas vezes operados pelos seus médicos, querem continuar a ser acompanhados pelos seus médicos. Os 23% que aceitam vivem quase todos nas zonas de Lisboa e Porto, onde a oferta privada é mais abundante. Porquê é que vai ser diferente na vossa proposta neste plano de emergência, se como se viu nas cirurgias, que é um plano de emergência, é isso, o Vale de Cirurgia é um plano de emergência para ter uma resposta imediata, porquê é que vai ser diferente quando alargarem o que não está a resultar? Por dois problemas de desenho e de prática. O desenho do tal sistema SIGIC, já agora criado em governos do PSD, depois mantido, mas mantido com, se quisermos, uma sabotagem prática e uma sabotagem conceptual. Foi, basicamente, não havia liberdade de escolha na utilização do vale, emitido pelo SIGIC. Vocês tencionam dar vales às pessoas e as pessoas depois decidem quem... Sim, é isso. Independentemente do valor. Não. A liberdade de escolha não se faz pelo valor, é pelo sítio, não, é pelo local. Já percebi. E, portanto, o SIGIC, tal como ele existia, gera, eu creio que é uma escolha entre 2 ou 3 possibilidades indicadas pelo próprio sistema público. O que significa que pôr os utilizadores confrontados com soluções em que não confiam, que não procuraram, que às vezes a capacidade de resposta não existe. A outra tem a ver com o modelo de operação, em que há efetivamente um bloqueio procedimental com a não transferência de alguns dos elementos informativos para a efetivação do modelo. E, portanto, o modelo tem diferenças no desenho e diferenças na implementação, com um princípio de liberdade de escolha, não do valor, isso é um voucher, um vale com um certo valor, e nós acreditamos que será uma fonte de resposta, nos casos com mais oferta privada, noutros casos com mais oferta social, em função dos territórios do país. Defendem o crescimento do número de unidades de saúde familiar B, onde médicos e enfermeiros têm prémio de desempenho, mas querem aplicar um programa piloto para termos o SF tipo C. Ou seja, que podem ser geridas por privados. Se a USFB públicas têm sido um caso de sucesso, que eu posso testemunhar, porque tenho a sorte, é uma sorte do meu centro de saúde ser uma USF, melhor de qualquer hospital privado que eu conheça, que sentido faz abrir caminho à privatização da gestão da rede de cuidados primários em vez de apostar numa via que está a correr bem? É uma coisa muito engraçada, Daniel, é que é possível olhar, e houve quem o fizesse, para o modelo das USFBs e criticá-lo por ele ser uma privatização das USFs. Explico. Porquê? Porque a lógica, para as pessoas saberem, quando nós estamos a falar do USF, estamos a falar, para simplificar a linguagem, centros de saúde. Não é a mesma coisa. Centros de saúde que têm uma autonomia que os outros não têm. Na autonomia, o que é que distingue o A do B? É que no B, os médicos e os outros profissionais de saúde, enfermeiros, o resto da equipa, é paga. Primeiro, tem uma gestão
própria, autónoma, e depois são pagas pelo desempenho. Posso fazer uma coisa sobre isso? Porque é um dos inquinamentos do nosso debate. Eu concordo com o que está a dizer. É um dos inquinamentos do nosso debate. Pelo contrário, eu acho que quem defende... a minha posição, eu aqui nunca tive problemas em dizer as minhas posições, até porque as pessoas as conhecem, não vale a pena não as dizer. Quem defende muitas vezes a gestão pública, a provisão pública, uma das coisas que defende é que a melhor forma de destruir a provisão pública é não lhe dar alguns instrumentos. Eu sou a favor das autonomias das escolas, sou a favor das autonomias dos hospitais e sou a favor das USFs. Acho que... mas isso não é privatizar. Pois não. Não é privatizar. Mas Daniel, não é não na leitura de alguns. Não significa é a mesma coisa que ter um modelo empresarial. As USFs não têm um modelo empresarial. Têm um modelo de autonomia. Agora, o que vocês quando passam da USFB para a USFC, quer dizer que dão o salto... Deixa agora então, essa a pergunta. Pronto. A USFC é um modelo em que a gestão pode ser desempenhada por outros agentes que podem ser públicos, locais, municípios, ou misericórdias, designadamente. O setor social, não setor lucrativo. E foram assim que elas foram concebidas, para criar estas duas outras válvulas de provisão. Ora, voltemos. É um bocadinho como a parceria público-privada, ou se quisermos, a PPP em parceria público-pública. Não é que não é mesmo? Pois não. Não é a mesma coisa, mas a essência de ambas funcionam, é a mesma. Nós podemos ter e garantimos, a EAD garante a provisão pública de saúde. Acredita que o centro, a espinha dorsal da provisão pública de saúde, faz-se não apenas com financiamento, não apenas com regulação, mas também com produção pública, isto é, hospitais e centros de saúde geridos pelo Estado. Mas deve também fazer, estes que são geridos pelo Estado, melhorar a sua contratualização e a sua autonomia e os seus incentivos. Coisa que foi feita pelas USF? Sócrates pensou. Na verdade, a origem. Não fez. Não, por acaso. Eu por acaso estou convencido que o desenho do modelo é de Luís Filipe Pereira, aliás, como o SIGIC também, ministro de Durão Barroso, governos do PSD. Depois, alargado por Correia de Campos, alargado por Paulo Macedo e, curiosamente, travado inicialmente por Marta Temido, que estagnou o aumento das USFBs e nós a chatearmos, a dizer vamos aumentar, e a lógica de Marta Temido é que isto é introduzir lógicas privadas dentro da gestão pública, e isso não pode ser. Eu também acho, Daniel, que mais autonomia, mais incentivos Só não conseguia perceber porque é que dão um salto para o USFC quando a outra está a correr bem, quando a pública está a correr muito bem. Tal como no modelo inicial estava previsto. É mais caro já agora, portanto, para sermos honestos com as pessoas, as USFs são mais caras. São mais caras. Eu acho que não fizeram é mais baratas, mas pronto. Porque os profissionais são melhor pagos, mas se calhar é a forma de nós termos os profissionais a produzir mais e ficarem no sistema. Já me entusiasmei outra vez e temos que... A USF, só vou terminar isto. A USFC é para quem, como nós, não vê nas misericórdias ou nos municípios adversários, mas complementos. Há experiências, o Luís Montenegro está sempre a dizer... Não são complementos, são concorrentes. Não. Concorrem pelos mesmos médicos. São nessa ótica, todas as escolas são concorrentes públicas, são concorrentes umas das outras, os hospitais são concorrentes umas das outras. Seguem as mesmas regras. E, portanto... é possível complementar. Nós temos processos, designadamente, para dar médico de família, em que as misericórdias, em Cascais e em Setúbal, o chamado projeto Bata Branca pelas desenvolvido por misericórdias, em que nós temos misericórdias sem fins lucrativos que têm e estão a dispor a fazer produção de um serviço que é público também. Defendem a criação da especialidade de medicina de urgência e emergência. O último governo do PS tentaram criá-la, mas em dezembro de 2022 a ideia esbarrou na ordem dos médicos após anos de discussão. O bastonário era Miguel Guimarães, vosso cabeça de lista pelo Porto. A minha pergunta é se contam com uma ordem de médicos mais compreensiva desta vez para a exata mesma proposta. Eu não conheço os detalhes da proposta do governo que esteve em negociação. Posso lhe dizer uma coisa: o Miguel Guimarães é candidato e é uma das referências principais das equipas de saúde, já agora extraordinária, com a Ana Paula Martins. O PSD leva para o Parlamento provavelmente as mais competentes equipas de deputados na área da saúde que o Parlamento já teve.
E mais o Francisco Vieira do Porto também. Não fujo à minha pergunta. Não fujo. E volto. E, portanto, qualquer destes candidatos conhece, esteve envolvido no desenho deste programa. E, portanto, na consciência de que esta proposta é realizável. O que eu sei, como observador, é que houve uma deterioração enorme entre várias equipas governamentais do governo socialista e grupos socioprofissionais. Entre médicos e equipa do Ministério da Saúde do Partido Socialista, essa degradação aconteceu. Estará aí a explicação para a incapacidade de chegar a um acordo? Espero que não. É porque se está não é bom, porque está a dizer que Miguel Guimarães, sim, que é candidato pelo PSD, e é impossível não tirar daí conclusões políticas, não permitiu isto ou dificultou isto porque tinha más relações com o Partido Socialista. Eu não estou a dizer nada de todo. Eu estou a dizer que a incapacidade de diálogo do governo do Partido Socialista com os médicos, e não é só com a ordem, com os sindicatos, com os enfermeiros, mas também podemos passar a mesma coisa para o Ministro da Educação e os sindicatos de professores. Foi de tal forma difícil que houve uma série de coisas que podiam ser, e deviam ser feitas e que não se concretizaram. Não se concretizaram porque a relação se degradou. E dizer que a culpa é dos profissionais quando isto é um fenómeno... Não, disse Miguel Guimarães. Então eu não disse que é culpa. Eu não disse que é culpa. Acho que ninguém pode dizer. Não, eu estou a dizer outra coisa. Que é objetivo. A Ordem dos Médicos foi contra uma coisa. Agora vocês apresentam e o bastonário da Ordem dos Médicos... Daniel, nenhum de nós pode dizer que sequer que foi a mesma coisa. Não sabemos. Também não conheço os pormenores, nem conheço como nenhum de nós será a vossa. Como nenhum de nós sabe, o que nós sabemos uma coisa, sabemos que ela consta do programa do PSD. Uma das referências do PSD na área da saúde é Miguel Guimarães, que subscreve esta proposta. Provavelmente, se o governo quis fazer alguma coisa que soa parecido com este, provavelmente não soube defender, tinha um desenho diferente, foi incapaz, não criou clima de confiança e desprezou os profissionais, como isso é verdade e é reconhecido. Habitação. Querem renovar o que consideram ser medidas erradas do Mais Habitação, como a revogar, sim. Com a limitação do aumento das rendas que existe em 13 países da União Europeia e a limitação do alojamento local no país onde a desregulação do setor levou a que Lisboa e Porto tenham mais AL por 100 mil habitantes do que cidades como Veneza, por exemplo. O Estado deve deixar o mercado livre enquanto as rendas se tornam proibitivas, também pelo efeito do EV da AL. Eu gostava por acaso de procurar aqui o nosso... o nosso programa apresentado faz agora um ano e menos... Um ano menos 4 dias, em que nós dizemos que a visão do PSD não é nem de intervencionismo e planeamento centralista na formação dos preços dos contratos, nem é uma visão libertária em que o mercado resolve tudo. Ponto 2. Para o alojamento local, nós não defendemos desregulação. Nós defendemos que a medida de dizer a quem tinha uma licença e investiu baseada nela, uma licença sem prazo, e que essa licença é rasgada a prazo. No princípio era mesmo rasgada, depois pôs-se-lhe um prazo em que ela é revista. 2030, não é? Sim, mas essa nem sequer era a versão inicial. Mas mesmo esta, que é impor uma eliminação de um direito que foi gerado. Criar condições de proibição de transmissão. Criar uma tributação... Vocês defendem a transmissão mesmo? Nós defendemos a liberdade de transmissão como existia antes. A criação de uma contribuição, muitas vezes quase que é baseada numa percepção sobre o valor do ativo, nem sequer é sobre o rendimento. É algo que é profundamente errado enquanto abordagem da violação dos pressupostos da confiança económica num setor que, como o próprio governo curiosamente anunciou, admitiu quando lançou o Mais Habitação, foi um setor tão importante para que os centros das cidades se renovassem. Mas deixa-me dizer, eu volto, e depois há o ponto da limitação de rendas. Duas coisas. Daniel, é verdade que há vários países com limitações de rendas. A maior parte desses países tem limitações de rendas do tipo 20%
em 3 anos. 7% ao ano, não é nada disto. Nós estamos a falar, em Portugal, estamos a falar de congelamentos, estamos a falar de limitações. Estamos a falar dos congelamentos que já existiam, não é? Estamos a falar de continuação. Alguns deles desde a Primeira República. Como sabe, é uma área marginal do ainda são umas dezenas de milhares. Em segundo lugar, limitações de 2% de aumentos. Dentro do mesmo contrato? Não. Depois... sim. Dentro do mesmo contrato? Havia depois para os contratos novos. Mas isso não era 2%, isso é tendo em conta os preços de mercado que estejam a ser praticados na altura. Não, havia face ao histórico. E face ao histórico. Na versão final acabou por ficar uma coisa um pouco menos. E portanto, mais próxima com as vossas nada disto é parecido com esses casos dos 20% em 3 anos, 7% ao ano. Mas de qualquer forma, o ponto é este. Todas as experiências para limites estritos ou congelamentos que são conhecidas, Barcelona, Berlim, São Francisco, são os casos mais estudados com a medição empírica. O resultado destas medidas de congelamento... Mas aí está a discutir com o Bloco de Esquerda, não está a discutir com o Partido Socialista. Não estou, porque o Partido Socialista prolongou congelamentos, impôs limitações de rendas na ordem dos 2%. Isso não é um congelamento. Não, 2% dentro do mesmo contrato. É por isso que eu estou a dizer, são limitações ou muito baixas ou congelamentos. Ambas têm o mesmo efeito, produzem ambas o mesmo efeito, que é um efeito de transitoriamente aqueles inquilinos que estão dentro daqueles contratos estão protegidos, à custa de quem? À custa dos que estão de fora, dos jovens que procuram casa, à custa deles próprios no longo prazo. No vosso programa um choque de oferta privada, pública e cooperativa, mas a única parte pública que encontra é a construção através de parcerias com privados. Temos um parque público, corrija-me se eu souber mais coisas, temos um parque público com apenas 2% das casas, 4 ou 5 vezes inferior à maioria dos países do centro e norte da Europa. Não precisamos de mais oferta pública para garantir casas a preços acessíveis e também para regular o mercado. Para o Estado funcionar como regulador, não através da lei, mas através da oferta sua pública. Precisamos de mais oferta pública. Muito, por isso é que nós dizemos exatamente choque da oferta pública, privada e cooperativa. Precisamos de mais cooperativas. O que está a ser feito em Lisboa pela Filipa Roseta e o Carlos Moedas é notável, a dar uma nova vida às cooperativas. Sim. É uma ideia muito importante. Mais oferta pública, sim. E mais oferta pública de várias modalidades. Uma delas é pegar nos muitos imóveis públicos, uns que já estão que eram habitação social, estão fechados, estão degradados e têm que ser reabilitados e colocados à disposição das pessoas. No aproveitamento de muitos outros imóveis públicos, eu, quando estava no governo, fiz um levantamento exatamente e fizemos uma proposta que depois levei ao Parlamento e foi chumbada, que era basicamente isto. É uma espécie de mecanismo de quase deferimento tácito a projetos das autarquias. Portanto, dentro do setor, uma autarquia poderia, com um promotor privado, identificar um imóvel do Estado que estivesse ocupado, podia ser um antigo quartel, podia ser um antigo edifício de alguma coisa, pegar nele e, não tendo o Estado um projeto que estivesse pronto a arrancar, pegar nele, reabilitá-lo e colocá-lo à disposição. Pronto. E, portanto, rendas acessíveis. Designadamente a rendas acessíveis. Nós não fazemos essa questão. Não, mas deixe-me desenvolver. O que é que podemos fazer? O que é que podemos fazer mais? Podemos fazer também as parcerias público-privadas, que são um modelo de provisão pública, porque o Estado, em primeiro lugar, é o proprietário último da solução, se for uma solução de arrendamento, porque é assim que quando há um contrato de concessão é assim que o faz, e pode participar na parceria pública ou privada por duas vias: disponibilização do terreno ou do imóvel, ou alguma garantia ao financiamento para baixar o custo, com a condição de, nestas parcerias público-privadas, haver uma parte que é disponibilizada para a habitação com renda acessível, vamos lhe chamar. E, portanto, há aqui um papel... Parte. Apenas uma parte. Não, pode ser integral, depende dos modelos. Percebe porque é que eu vou fazendo estas perguntas? Claro. É para termos a certeza que o Estado não está a financiar ou a entregar imóveis seus para negócios que não têm nada a ver com arrendamento acessível. Posso fazer uma maldade? Pode, não é o Daniel, tipo Robles. Vamos voltar à conversa rigorosa. Eu sei. Mas não é maldade assim. A mim nunca seria. Foi um desvio mais politiqueiro de uma conversa substantiva e, portanto, eu quero voltar à substância.
há mais coisas ainda que nós podemos fazer com os poderes públicos para garantir a habitação com renda acessível. Por exemplo, flexibilização de limites construtivos em altura ou em extensão. Para aumentar nós, a densidade. Com que condição? De isso ser um prémio pela disponibilização de renda acessível. Deixa-me só... Garantindo a habitação combinada. Nós queremos combater a gentrificação das cidades. Outra medida que vocês têm é defendem a redução do IVA na construção de 23% para a taxa mínima de 6%. Quando temos promotores imobiliários a construir quase exclusivamente para o setor de luxo, que é isso que está a acontecer hoje, sobretudo onde há a maior pressão, como em Lisboa, onde os terrenos são caros, é tudo caro e, portanto, não há nenhuma razão para se dedicarem a outro setor. Eu, ao contrário de outros que depois tiveram que pagar, eu não tenho discursos morais sobre o mercado, tenho discursos políticos. Faz sentido que esse corte seja cego. Não fazia sentido que essa redução fosse direcionada. Não podem estar a correr o risco de baixar o IVA para empreendimentos de luxo de 23% para 6%. Hoje, muitos desses empreendimentos que chama de luxo estão localizados em áreas de reabilitação urbana, onde já se aplica esse regime. Eu estou a pensar ali no Braço de Prata, por exemplo, todo. Não é uma zona de reabilitação, mas eu creio que é. Mas não é de reabilitação, não havia casas ali, não é? Portanto, mas esse não é o ponto. A própria AT já disse há muito tempo que o conceito de reabilitação é pegar num imóvel. Agora é preciso ser maldoso. Eu também sei o que está a pensar. Não é o meu debate. Não é o meu debate, não me interessa. E portanto, eu creio que em Lisboa a construção em sítios onde havia edifícios, ainda que eles sejam demolidos e reconstruídos totalmente, em todas as freguesias, exceto a freguesia do Parque das Nações, sim, é tudo classificado como reabilitação urbana. Mas eu volto. Por isso é que, aliás, não fui maldoso, porque também não é discussão. Já disse desde o princípio. Voltando ao ponto aqui, essa pergunta é pertinente. Eu diria, não muda o ponteiro da construção de luxo a reabilitação, a mudança do IVA dos 6 para 23, mas muda o ponteiro na habitação para a classe média e renda acessível. Faria sentido ser direcionado, para não estarmos a perder, nós estarmos Estado a perder dinheiro. Eu não creio que seja fácil fazermos essa diferenciação seria uma espécie de classificação de habitação de luxo. E a habitação de luxo não se aplica com reconhecimento ex ante, e isso implicava o quê? Nós tabelarmos os preços do que é habitação de luxo, ou é outra vez pelo número de casas de banho, de banheiras. Eu vejo sinceramente que onde isto vai ter um efeito indutor é na habitação para a classe média e para a classe e na habitação com custos acessíveis. É aí que vai fazer a diferença, porque a outra já está a ser feita independentemente da habitação mais baixa. E portanto, se no longo prazo temos que medir essa reforma, e note, essa redução de IVA nós chamamos-lhe um programa extraordinário. A ideia é fazer aqui uma correção histórica durante... É muito difícil baixar IVAs e depois voltar a aumentá-los, como aliás vimos agora Daniel, sei, mas vivemos uma situação de urgência na habitação que precisa de resposta. Os preços não baixam à mesma velocidade e depois não voltam a subir. São mais pegajosos. O último governo acabou com alguns exames, vamos passar para a educação, peço desculpa. O último governo acabou com alguns exames no ensino obrigatório, o que mereceu fortes críticas do PSD. Mas no programa, e eu pode-me ter escapado, mas eu li de uma ponta à outra, vocês não reintroduzem os exames. Preferem valorizar a prova da frição como uma nova disciplina, para lá do português e da matemática, a cada 3 anos. Que avaliação é que fizeram para defenderem a aposta na frição, que não conta para as notas dos alunos, em vez dos exames, ao contrário do que foi o discurso destes anos? Havia 3 hipóteses. A solução prévia de exames que contam no sentido da nota e da passagem ao chumbo. Hipótese 1. Hipótese 2, que é a solução vigente, provas de aflição que não interessam para nada, que não estão localizadas nos fins de ciclo e cujos resultados, e não interessam para nada no sentido que os resultados não são publicados, não têm nenhum elemento incentivador. Ou então, se quisermos, a solução do meio, a solução moderada, reformista na mesma, porque introduz estas seguintes mudanças. 1. São localizados obrigatoriamente no fim de ciclo, 4º ano e 6º ano, coisa que não acontece. São reguladas
as disciplinas nas quais se realiza matemática e português e uma terceira disciplina que a cada 3 anos vai variando, vai rodando. E aspecto completamente decisivo, por isso é que talvez o aspecto que coloca isto no meio. Os resultados são publicados, ou seja, há um elemento de incentivo, há um elemento de extração pela escola, pelos professores, da percepção do desempenho do aluno e da comunidade e dos pais. E, portanto, sem, se quisermos, ter o elemento mais avançado e mais intenso de contar para a nota. Sim, não ignora que o grande debate nestes anos foi que a catástrofe do ensino era por causa do fim dos exames. Mas repara... Exames que contam para a nota. Era essa... Porque isso é que soa bem nos ouvidos das pessoas. É que conta para as notas, não contas para as notas, é não exame. Apenas. Portanto, vocês ficaram numa posição do meio. A posição não era a do meio, a vossa, não é? Esta é a posição que nós vocês têm agora, sim, claro. Formulada, outra eu estava à procura eu estava a chamar a atenção para a contradição do que foi um discurso, incluindo do vosso Ministro da Educação anterior, de Crato, e aquilo que agora apresentam. Não é uma contradição. Até podia dizer que era até um elogio, que vocês agora têm uma posição mais moderada do que aquela que apresentaram no debate. É a solução que nós entendemos, dada a circunstância em que temos, dada a quebra que houve na exigência, nos resultados, que é muito mais gravoso, é o aspecto mais identificado, a quebra das aprendizagens, a não recuperação após a pandemia, mas uma quebra que já vinha de trás. Aquilo que nós entendemos... Estará presente na entrevista à sua oponente. Pronto, aquilo que nós entendemos que neste momento é a solução adequada como processo de transformação é provas cujos resultados contam na medida em que são divulgados e são transparentes e são elementos de melhoria do processo de aprendizagem, mas são no fim de ciclo aquelas 3 disciplinas. Provas para aquecer que vão variando e das quais não se extraem consequências nem para o sistema nem para os alunos. Isso é uma coisa que nós mantemos a mesma crítica que mantínhamos antes. Defendem um novo desenho do ciclo de ensino, juntando o primeiro ao segundo ciclo, ou seja, as crianças dos 6 aos 12 anos num percurso integrado. Nos primeiros 4 anos de escola, as crianças têm até agora um professor e as do segundo vários professores. As do segundo ciclo, vários professores. É uma mudança radical dentro do sistema, com alterações profundas na docência, na formação dos professores e até na junção de edifícios escolares que hoje são distintos. Como é que é possível fazer isto num mandato? Não, é possível fazer isto gradualmente e nós afirmamos. É uma das mais ambiciosas mudanças, verdade, que acompanha já agora a tendência internacional. É isto que está a ser feito pelo mundo. É assim, esta é uma daquelas expressões muito genéricas, mas abstratas, mas é uma a tendência internacional vai neste sentido. O atual segundo ciclo encostar ao primeiro e haver um processo conjunto que implica uma melhoria, se quisermos, da articulação do processo educativo e do pessoal docente. Quando diz que é faseado, assume que isto é impossível de fazer num mandato. Quer dizer, é uma mudança radical deste género no nosso sistema, nos professores, na formação dos professores, é impossível fazer num mandato. Diria que é de implementação gradual, quer dizer, eu não tenho, não creio nós sequer que tenhamos fixado um prazo específico para a sua implementação total, é para pôr a fazer, e claro que tem que ser uma implementação gradual para que o sistema faça esse ajustamento. Vamos saltar já para a Segurança Social, para não haver aqui grandes diferenças de tempo entre os dois interessados. Este é o único problema quando eu entrevisto dois, é que eu geralmente estou completamente à vontade de tempo e aqui fico sempre um bocadinho mais apertado. Esta é a primeira campanha em muitos anos em que o PSD entra sem falar na crise do sistema de segurança social. Há uma década falavam da necessidade de cortar permanentemente 600 milhões para garantir a sua sustentabilidade. Não foi bem isso. Hoje, dá a oportunidade de explicar, hoje carrega com pelo menos 800 milhões nas pensões mais baixas. Poderíamos dizer que a reforma da Segurança Social do Partido Socialista resultou, mas o CSI, na realidade, vem do Orçamento de Estado, não vem da Segurança Social. A não ser que queiram que venha da Segurança Social. E a pergunta é se é possível
se isto é possível graças aos sustentos orçamentais, graças à reforma que o Partido Socialista fez na Segurança Social. A questão geral é que parecem admitir que as vossas propostas, uma situação de desafogo que não bate exatamente certo com o discurso que têm feito, o discurso político que têm feito. Porque as propostas que fazem para as reformas são propostas muitíssimo ambiciosas, que só são possíveis se reconhecerem que os problemas de sustentabilidade da Segurança Social foram resolvidos ou que há uma grande folga orçamental para os resolver. Não. Vamos lá ver. Primeira correção histórica. Nunca o PSD escreveu que havia 600 milhões de corte. O que disse foi que havia necessidade de reforçar o sistema, seja qual for, pela solução de receita ou de despesa. Não vou desenvolver aqui, mas até tenho aqui a proposta escrita. A verdade é que se o governo socialista estivesse confortável integralmente com a sustentabilidade da Segurança Social, não tinha, em novembro de 2022, António Costa decidido fazer um truque em que antecipou meio aumento do ano seguinte para induzir um corte permanente de 1.000 milhões. Depois não aconteceu. Foi denunciado. Foi uma das pessoas que eu denunciou. Eu sei bem. Durante meses negaram que acontecesse. Disseram depois até que... tiveram uma posição absolutamente irresponsável de vender uma falsa insustentabilidade da Segurança Social durante uns meses, que eu considero uma grande irresponsabilidade. Mas qualquer partido político que venda a insustentabilidade da Segurança Social está a contribuir para ela, mas o que eu digo é, como sabe, isso foi corrigido bem, talvez por pressão política, muito provavelmente pela pressão política. Nós fizemos cartazes pelo país inteiro a denunciá-lo. Muito bem. Agora a minha pergunta é, a vossa conclusão é que não há um problema de sustentabilidade da Segurança Social, ou então há uma grande folga orçamental para o resolver? Não, vamos lá ver. O CSI, como disse, já explicou muito bem, é uma medida que vai estar marcada no tempo, porque ele dirige sobretudo a um grupo limitado, a um grupo que está circunscrito potencialmente, é grande e pode ser potencialmente maior com a nossa proposta, é evidente, de pensionistas que viveram, muitos deles, sem carreiras contributivas, e isso é uma coisa que vai mudar. Mas tem uma receita diferente, que é diferente do sistema de reforma e pensões já. Foi o próprio governo, como disse, há 1 ano e meio, que se explicou, que disse que havia um problema de sustentabilidade. Aquilo que nós dizemos é este: a próxima legislatura tem que ser uma legislatura de estabilidade e de tranquilidade para os pensionistas portugueses. E por isso nós dizemos que atualizamos pela lei, não haverá cortes de pensões, vai haver atualizações, isto é, espera-se aumentos pela lei, e depois há essa medida para esse grupo das pessoas que têm rendimentos, um conjunto de rendimentos inferiores ao salário mínimo nacional. O exercício de ponderação da sustentabilidade da Segurança Social é um exercício que tem que ser feito. Mas a sua análise, o debate nacional, aquilo que nós várias vezes suscitámos, é preciso, e pedimos ao PS para em conjunto todo o país discutir isso, essa avaliação vai ter que ser feita. Mas esta legislatura é uma legislatura de análise, sem nenhuma medida dessas de transformação do sistema contributivo e depois, obviamente, dos benefícios que as pessoas esperam face às regras que têm, de forma desejável que no final da legislatura o país possa tranquilamente chegar a uma conclusão sustentada e, em função dessa conclusão sustentada, decidir o que é que pode fazer, se é do lado da arquitetura do sistema, se é das fontes de financiamento. É um processo que, repare, todos os partidos dizem que é preciso fazer, já agora. O Partido Socialista fez uma reforma. Não. Nas fontes de rendimento, nas fontes de financiamento. Mudança da idade da reforma, não agora. Está a falar de Vieira da Silva em 2008. Mas foi coerente, aliás, com o que aconteceu depois também neste, até com uma mais variação de fontes de financiamento, algumas coisas até muito criticadas, como o famoso imposto de Mortágua. O governo há um ano e meio, disse que havia um tema de sustentabilidade, porque se criou um grupo. Esse grupo era suposto ter gerado resultados no final, em dezembro do ano passado, foi adiado e, entretanto, o trabalho se perdeu. E, portanto, o próprio governo socialista reconhece que há um tema de sustentabilidade. E este tema de sustentabilidade, mais do que, ou não deve ser colocado nos termos da falência, não é isso que estamos a falar. Estamos a falar de a pensão, a relação
da pensão. A verdade é que hoje tem um fundo de sustentabilidade que nunca existiu, não é? Daniel, que até permitiria no final de um período de crescimento económico não existisse. Até permitiria uma reforma da segurança social. Algumas das cozinhadas que precisavam de um enorme investimento pode vir a ser usado para isso. O tema da segurança social é um tema dos jovens, para as gerações futuras, que hoje, face às contas, podem estimar que vão ter uma pensão que é uma percentagem muito mais baixa do último rendimento do que nas gerações anteriores. Defendem que as pensões mais baixas, continuando, no caso dos reformados que comprovadamente só têm um rendimento da reforma, devem passar ao valor mínimo de 820 euros no fim do mandato e, no seguinte, ser equiparados ao salário mínimo. Não vou falar do custo, já tivemos aqui a falar sobre isto, mas da justiça social, e se calhar sendo um pouco impopular a minha posição. Mas a minha posição, a minha dúvida, vamos pôr a coisa assim. Faz sentido aumentar o valor destas pensões conferindo-lhe dignidade. Isso para mim não tem discussão. Mas fará sentido que quem recebe o salário mínimo, estamos a falar de 1 em cada 5 trabalhadores, venha a ter uma reforma igual à de quem descontou 15 anos ou nunca descontou. Nos casos porque não podia, noutros casos porque fez essa opção de não descontar e podia e tinha espaço de manobra para a fazer. Isto não é um convite à evasão contributiva nos salários mais baixos. O que eu quero dizer com isto é, se a reforma vai ser igual, por que incentivo, por que raio é que eu tenho um salário baixo, vou fazer descontos para a segurança social, se não os fizer vou ganhar exatamente o mesmo de reforma? Porque temos um problema de injustiça histórico gravíssimo, sobretudo com as mulheres portuguesas mais velhas. Há uma parte muito significativa, não lhe consigo dizer o número porque nós não temos esse número. Como sabe, está a diminuir, não é? Essa percentagem está a diminuir. Por isso é que lhe disse que esta é uma medida que tem no seu impacto mais amplo uma duração no tempo marcada, evidentemente, porque este problema se vai, não estou a falar que é para acabar daqui a 3 ou 4 anos, não é isso, mas geracionalmente. Mas qual é que é o tema de justiça histórica que precisa de ser feito e que nos levou a esta medida? É pensar em muitas mulheres. Passar nas carreiras não contributivas. Sim, mas eu quero pôr casos, não é caso, tipo de situação para as pessoas perceberem a importância desta medida. Há centenas de mulheres portuguesas, hoje à beira ou já reformadas, que começaram a trabalhar, meninas, 14, 16 anos, em casa, às vezes na sua própria casa, às vezes nas casas de outros, às vezes na agricultura, às vezes no chão de fábrica, que por força da situação especialmente precária que as mulheres e vulnerável que as mulheres estavam, não contribuíam para a segurança social. Estas mulheres precisam desta correção da dignidade e desta justiça. Por isso é que eu disse. Eu sublinhei, concordo com a questão de fundo. Mas há aqui um resultado perverso e muito perigoso, até do ponto de vista da justiça. Quer dizer às pessoas que ganham salários mais baixos não descontem para a segurança. E a quem aquele dinheiro faz muita falta, não descontem para a segurança social porque é absolutamente igual. E é por causa disso que nós criamos um mecanismo de correção que no longo prazo depois pode ser concebido para corrigir esta desconformidade, mas que é pensado por outro conjunto de situações, mas que procura induzir isto. Basicamente o tema que o Daniel diz é: e trabalhar não valeu a pena. Então afinal para que é que a pessoa trabalhou e descontou? Mas eu não estou eu a dizer. Eu ponho do outro lado. Essa questão estamos de acordo. Agora a questão é como é que resolvem a outra. E portanto há um embrião para essa filosofia que é aquilo que nós chamamos o nosso suplemento solidário, que é basicamente, na literatura ele chama-se normalmente subsídio ao salário, que é garantir que a pessoa que tenha um salário não perca apoios sociais que decidiu ou que perdeu por ter decidido ir trabalhar ou trabalhar mais e ter um suplemento salarial. Portanto, esta filosofia é uma filosofia que tem que ser, no longo prazo, incorporada no desenho do CSI para prevenir, se quiser, esse tipo de desincentivo. Nós ponderando no médio prazo a vantagem dos free riders, se quiser, desculpem o anglicismo, que podem utilizar o sistema com essa lógica de free rider, de ir à boleia. Sabe que eu vou dizer uma coisa, é que eu não conheço nenhuma nem duas, eu conheço muita gente que ganha salário, sobretudo precária, que não faz descontos para a segurança social, porque faz diferença e olha, e depois logo se vê. Não, mas é por causa disso que nós criamos este suplemento solidário, também este subsídio ao salário, subsídio a trabalhar, de maneira a que quando a pessoa estava sem trabalhar, ou numa situação que não contribui, mas e começa a trabalhar mais, e tem um aumento do rendimento,
não perde, tem um reforço por fazer essa opção que lhe dá um mais rendimento salarial. Vamos terminar com a Justiça. Voltam a insistir na criminalização do enriquecimento ilícito, chumbado 2 vezes pelo Tribunal Constitucional. É para reagir aos tempos que vivemos, visto que sabemos que vai ser chumbado, ou pretendem alterar a Constituição para permitir isto? Podemos fazer 3 coisas. Uma, a leitura de um Tribunal Constitucional de um certo momento não tem que ser a leitura de um Tribunal Constitucional com outra composição noutro momento. Vão tentando até passar. É porque é um bocadinho isso, não é? Vão tentando até passar. Daniel, o diálogo entre o legislador e a Justiça Constitucional tem essa parte também. Mas é suposto ir alterando, não é? Claro, não era isso que lhe dizia. Primeiro, a maioria do coletivo dos juízes do Tribunal Constitucional pode evoluir na sua posição. Em segundo lugar, sim, esse exercício dialético, incorporando quer a aprendizagem com as decisões anteriores, quer com outras propostas. A Associação, creio que é a Sindical dos Magistrados, tinha umas ideias também interessantes que vale a pena ponderar, e outras reflexões que formos fazendo para melhorar o modelo. Depois, portanto, essa é uma segunda possibilidade. A terceira, obviamente, e não é nisso que estamos a pensar, em mudar a Constituição para... Não é neste pressuposto. Há outras coisas que nós no programa dizemos. Para isto precisamos, designadamente, por exemplo, os poderes de nomeação pelo Presidente da República dos principais reguladores independentes ou entidades independentes, incluindo o Presidente do Tribunal de Contas, a Procuradora-Geral da República, o Governador do Banco de Portugal. Isso precisa de mudança constitucional. O maior peso dos ciclos eleitorais do interior em função do território e não apenas da população. Isso precisa de revisão constitucional. Mas pomos aqui e sinalizamos isso. Esta aqui não é tanto isso. Pode haver uma mudança na leitura deste coletivo ou do coletivo dos juízes do Tribunal Constitucional num certo momento. Podemos aperfeiçoar a medida, mas depois fazemos uma outra coisa que não tem sido notada. Nós acrescentamos um caminho alternativo a ponderar, que é aquilo que é experimentado em outros países, que é a solução cível. Porque o tema que leva ao bloqueio do enriquecimento ilícito tem a ver com as garantias constitucionais no processo criminal, porque o enriquecimento ilícito, enquanto crime, enquanto sanção criminal, pede aquelas garantias, designadamente, ónus da prova e etc. A inversão do ónus da prova, não é? Sim, em sede de prova. A única coisa em que a única área onde aceitamos é no direito fiscal, que eu saiba. Em terceiro lugar, esta ideia de passar para uma ação de direito civil em que está assente na prática, não numa sanção criminal, mas na sanção sobre os bens, a apropriação. Depois há vários nomes, a apropriação pública, ou há países que se lhes chamam tomada de bens obtidos em práticas criminais. É uma terceira via de solução. Para terminarmos, também defendem uma forma de delação premiada, chamam-lhe outro nome, mas é uma forma de delação premiada, podendo levar à dispensa de pena de acusados que denunciem outras pessoas em casos de corrupção. A maioria dos países onde isso foi tentado levou a acusações falsas em que se diz o que na realidade o investigador quer ouvir. Como é que pretendem garantir, que o crime não compensa, porque isto pode permitir que o crime compense, basicamente, e que não levem a justiça para caminhos bastante perigosos para quem defende o Estado de Direito Democrático? Muito bem. Em primeiro lugar, o que nós estamos a pegar em mecanismos que existem na lei portuguesa. Não estamos a criar um mecanismo à brasileira, à americana, não estamos a fazer isso. Que cria e depois dúvidas sobre o resultado final, além de tudo mais. E portanto, nós temos em Portugal já mecanismos de direito premial, só que a apreciação que fizemos e que fizemos em diálogo com muitos agentes judiciários é que a limitação de âmbito subjetivo, até quando na fase do processo? Só até haver uma conclusão de inquérito? Na fase de pós-acusação e na fase de produção de prova mais à frente? O âmbito penal, a que tipo de crimes se aplica? É possível fazer uma expansão dentro dos mecanismos que existem no ordenamento jurídico português, destes mecanismos premiais, fazê-los para encontrar aqui um equilíbrio entre a aceleração e a melhoria das condições de obtenção de prova,
e, obviamente, a garantia da sua utilização proporcional. E, portanto, sim, nós não criamos uma solução à brasileira e à americana, nós criamos o que fazemos é, usando a tecnicalidade e os termos, ampliando o âmbito subjetivo e o âmbito temporal e objetivo dos mecanismos de direito premiado que existem hoje na lei portuguesa. Para quê? Para que nós possamos ter melhor condição para condenar quem efetivamente pratica crimes. Muito obrigado por aqui ter vindo. Nós regressamos brevemente. Primeiro tem que saber que há outra entrevista aqui ao lado, a Alexandra Leitão, exatamente no mesmo âmbito. Depois de a ouvirem, podem esperar um pouco, nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidada. Muito obrigado. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.